Num dia comum, oceanos tropicais absorvem uma quantidade de radiação solar equivalente em questão de calor a 250 bilhões de barris de óleo. Se menos de 1/10 de 1% dessa energia pudesse ser convertida em eletricidade, isto forneceria mais que 20 vezes do total de eletricidade consumida nos Estados Unidos em qualquer dia do ano. Água em energia. Isto poderia mudar tudo. Energia Térmica dos Oceanos. Sem água, a vida não existiria na Terra. 70% da superfície da Terra está coberta por água, da qual 97,4% está nos oceanos. Devido à salinidade do oceano, se acreditava que essa água nunca seria utilizada para beber, para agricultura ou indústria. No entanto, as águas do oceano armazenam 1000 vezes mais calor que a atmosfera. Esta energia se distribui ao redor da Terra através da circulação térmica, um transportador virtual de água acionado pela temperatura, o vento ou rotação da Terra. A superfície da água do mar, próxima ao Equador, é aquecida pelo Sol tropical. Os ventos alísios, criados pelo mesmo efeito de aquecimento, movem as águas da superfície desde o Golfo do México até o norte da Europa, formando o que se conhece como a corrente do Golfo. Entre as superfícies quentes que saem do Equador, se tornam frias e se evaporam. As águas no Polo Norte se congelam, deixando uma massa de água densa, fria e pesada. Esta água densa se junta ao fundo do oceano, movendo-se do Equador através da costa leste da América Norte e Sul, chegando até a Antártida. Este processo é conhecido como formação de água profunda. Esta água é empurrada até o Oceano Índico. O vento e a rotação da Terra empurram a água até o Oceano Atlântico, de onde se originou. O azul escuro indica as partes mais profundas do oceano, onde flui a água mais fria. Isto acontece em especial na costa atlântica, onde a água mais quente está na superfície no Equador. Um dos poucos lugares no mundo onde tantas águas muito frias e quentes estão relativamente acessíveis à Terra é em Punta Tuna, que está localizada na costa sudeste de Porto Rico. A menos de 2.000 milhas dessa costa, a profundidade do oceano chega a 3.000 pés, o suficiente para ter acesso à água fria de 40 graus, que se encontra abaixo da água quente de 80 graus. Essa diferença de temperatura permite o uso conhecido como conversão de energia térmica dos oceanos, ou sua sigla em inglês, OTEC. OTEC utiliza essa energia contínua e renovável para gerar eletricidade sem a necessidade de petróleo, carvão, gás natural ou qualquer outro combustível. OTEC só necessita a diferença de temperatura entre a água quente da superfície e a água fria das profundezas. O processo pega a água quente da superfície e a utiliza para evaporar outro líquido, como por exemplo a amônia, que tem um ponto de ebulição muito baixo. Essa é a temperatura em que um líquido se transforma em vapor. O vapor da amônia gira uma turbina que gera eletricidade, a qual chega à Terra por um cabo submarino. Se usa um tubo para alcançar a água fria, que é bombeada e utilizada para resfriar e condensar a amônia para convertê-lo em líquido novamente. Este sistema é instalado numa plataforma flutuante que contém um tubo utilizado para alcançar a água fria profunda. Uma plataforma de 75 MW pode gerar 600 milhões de kWh de energia elétrica por ano, suficiente para suprir a necessidade elétrica de 75.000 pessoas em áreas muito desenvolvidas do primeiro mundo ou até 10 vezes esse número em áreas menos desenvolvidas. Think of the enormous amount of energy stored as heat in the oceans of the world. If we had the ability to plumb that heat source, we could provide an inexhaustible supply of clean, renewable energy.
and that is the challenge that Lockheed Martin has accepted by the development of its OTEC system, which will change the game in energy forever. OTEC works by processing the temperature differential between the hot surface water of the ocean and the cold water of the deep to produce electricity. The Rankine process is a process that boils a working fluid such as ammonia that generates steam, which turns a turbine to generate electricity, which is then condensed back into a liquid, into a continuous process that provides constant power. 80% of the energy that is received from the sun by the Earth is stored in the world's oceans. There are many regions of the world that have an OTEC resource. For example, all along the Pacific Rim, Taiwan, Hawaii, India, Australia, Singapore. OTEC can produce fuels by the application of the electricity it generates to the waters in the ocean to create hydrogen, which can be used in electric fuel cell cars of the future, as well as the development of synthetic fuels. Lockheed Martin is in the final design process of its OTEC pilot plant system, where the present plans will be operational in Hawaii in 2012-2013 timeframe. That then will lead to commercial-size OTEC plants of 100 megawatts or greater in the 2015 timeframe. Our OTEC pilot plant here in Hawaii will have a capacity of 10 megawatts. The follow-on plants will have a capacity of 100 megawatts, which is a size that can power a small city. For a small city, the CO2 generated by a fossil fuel plant is millions of tons per year, while for OTEC it would be zero. Presently, the state of Hawaii spends over $8 billion a year on importing foreign fossil fuel. OTEC has the potential to replace all of that imported fossil fuel and to use that money to develop the OTEC industry here in Hawaii to provide many thousands of jobs, and also beyond that in the United States we could create millions of new jobs based on the OTEC economy. I dream of thousands of floating OTEC ships roaming the seas of the world, providing an inexhaustible supply of clean energy, fuel, and water for all people of the world.